não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção, e pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Palavra do Senhor na carta de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Nós leremos panoramicamente capítulo 1 ao 8. 1 ao 8, isso mesmo. Mas nós leremos alguns trechos destas passagens com o seguinte tema: como comunicar
o Evangelho de Jesus. Como comunicar o Evangelho de Jesus. Dando continuidade à série Ide, Pregai o Evangelho, eu quero, antes de entrarmos na mensagem de hoje, fazer um breve resumo das doutrinas que ensinei até o momento nesta série sobre evangelização. Foram 4 pregações. Na primeira pregação, ensinei à igreja que Jesus nos chamou para a salvação e para comunicar esta salvação sendo pescadores de homens. Na segunda mensagem, nós ensinamos que, assim como Jesus tem uma agenda definida de ministério, que é manifestar a chegada do reino, o arrependimento dos pecados, a igreja também tem a sua agenda, que é pregar o arrependimento, ensinar e curar. E, manifestando o reino de Deus, pecadores serão atraídos à fé. Na terceira mensagem, ensinei à igreja que evangelizar é um estilo de vida. Não se restringe a programas, mas um estilo de vida no qual, enquanto caminhamos, e naquela mensagem eu diz, enquanto comemos, manifestamos aos doentes, aos necessitados, a misericórdia e a graça de Jesus, quando Jesus comeu ali com os publicanos. Na quarta mensagem, ensinei à igreja que, pela pregação da palavra, é necessária uma pregação sadia. Cada cristão se torna saudável e maduro para receber novos discípulos e servir mutuamente. Nós aprendemos que o trabalho de evangelização, ele é contínuo dentro da igreja, mas que é ministério dos presbíteros e da palavra docente, que a igreja esteja saudável e madura para receber novos convertidos. Basicamente, esses foram os assuntos principais que eu tratei com vocês até agora. Hoje falaremos sobre o conteúdo da mensagem que anunciamos, as boas novas do Evangelho. E para isso, nos deteremos nesta carta, do capítulo 1 ao 8. Não sei se você já tinha percebido isto, mas Paulo escreve esta carta aos Romanos, uma igreja que ele não conhecia, para fortalecê-los no Evangelho. E nesta primeira parte, do capítulo 1 ao 8, ele estrutura exatamente como nós devemos comunicar o Evangelho a outros. Então, se você, porventura, diga, eu não sei comunicar o Evangelho, não sei como dizer a outras pessoas, a partir de hoje, não há mais justificativas. Em casa, você vai ler e reler, muitas vezes, com anotações, o capítulo 1 a 8, com o auxílio desta pregação, você vai visitar novamente o canal, assistir, e ser capacitado para demonstrar o Evangelho comunicando a outros. Então, 3 propósitos da pregação de hoje. A primeira, demonstrar como esta carta serve como modelo de pregação para que você possa comunicar aos seus amiguinhos, os coleguinhas. Segundo propósito, encorajar a igreja a perseverar neste Evangelho. Como é bom relembrar deste Evangelho e vocês perseverem nele. E terceiro, capacitar cada membro para a compreensão do conteúdo e aplicação desse conteúdo nas nossas próprias vidas, na nossa própria vida e em relação aos outros. Vamos aqui tratar em termos de contexto os versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.
tudo começa aqui, com o Evangelho. Evangelho era uma palavra corrente, à época de Paulo, que era usada para dar boas notícias, uma reportagem de uma notícia boa, como, por exemplo, vitórias sobre os inimigos nas guerras. Então, primeiro ponto é lembrar que evangelho era uma palavra usada na cultura para comunicar boas novas, por exemplo, a reportagem de que determinado exército foi vitorioso sobre o seu inimigo. Daí que no Novo Testamento esta palavra ela é inserida no contexto religioso. Evangelho agora significa que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que há vitória não só sobre a culpa, mas também sobre a condenação. E esta vitória não provém das nossas obras, mas da obra singular de Cristo na cruz. Segundo ponto, que Paulo classifica aqui o Evangelho como o poder de Deus. A palavra é dinamis. Na época ainda não existia pólvora, evidentemente. Então se refere aqui ao poder explosivo de Deus, o poder que transforma vidas. E, queridos irmãos, nós precisamos estar tranquilos quanto a isto. Quando a palavra dinamis é usada, nos encoraja bastante, porque diz a Escritura que o Evangelho é o martelo que esmiuça a penha. Não há rocha tão resistente que suporte ao Evangelho. Então, você deve estar munido com esta consciência e com essa doutrina. A única coisa poderosa para quebrantar corações, os mais duros que você conhece, só tem uma coisa: é esta boa notícia do Evangelho. Em terceiro lugar, a boa notícia, diz no próprio texto, que trazemos, diz respeito à forma que Deus aplica a justiça a transgressores, a condenados. A forma que Deus, então, perdoa a nossa culpa e é mediante a graça da fé. Versículo 17. O que trata o Evangelho? A justiça de Deus revelada nele. A forma que Deus aplica a sua justiça aos pecadores e transgressores. Veja então, queridos irmãos, o que Paulo diz diante do Evangelho. Não me envergonho desta mensagem. Vocês ouvirão mais uma vez hoje o Evangelho. E por ele ser este poder capaz de quebrantar, de quebrar as barreiras, ele é suficiente para salvar. E é tão poderoso como um leão enjaulado. Foi Spurgeon que disse que o Evangelho é um leão preso numa jaula. Cabe a nós apenas abrir a porta. E o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho deste Evangelho. Em qualquer cultura, tempo, condição, ele é poderoso para salvar pecadores. E se você se dedicar, aí eu quero que você faça um exame aqui de consciência e de vida cristã. O quanto você se dedica a aprender o Evangelho? Quantas vezes você ouvirá essa pregação ainda durante a semana ou durante o mês? Quantas vezes você vai voltar à carta de Romanos, capítulo 1 ao 8, para ler? Se você se esforçar, você desenvolverá um método particular de comunicar este Evangelho às pessoas. Não podemos ficar 30 anos na igreja e dizer: eu não sei pregar. Isso não é admissível. Se você está há tanto tempo e ainda diz: eu não sei, alguma coisa está muito errada na sua fé. Então, estejam alertas. É neste contexto que Paulo quer anunciar, portanto, o Evangelho do qual ele não se envergonha.
E muitas vezes este evangelho é loucura para o mundo. Paulo já dizia isso na sua primeira carta aos Coríntios. E aqui eu abro um parênteses para a oração, que a irmã fez e que nós estamos vivendo. Perseguição declarada a cristãos. Porque o evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder e sabedoria de Deus. Que tipo de palavra eu devo pregar às pessoas que me odeiam? Que tipo de palavra eu tenho que pregar a assassinos? Este mesmo evangelho que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos foi dado para apaziguar a ira de Deus contra nós. Que a sua obra é perfeita e de que todo aquele que crê no seu sacrifício tem perdão dos seus pecados e vida eterna. Uma mensagem simples que para os seus colegas que lhe odeiam é loucura. Mas para nós é poder. Continuem pregando o mesmo evangelho, porque é somente este que pode atravessar corações e produzir transformação e vida. É nesse contexto, então, que Paulo apresenta o evangelho. E esses pressupostos que você tem que ter em seu coração para pregar o evangelho. Crer que ele é o poder de Deus, crer que nele se revela a justiça de Deus, crer que é pela fé e não pelas obras, e de que você mesmo já foi impactado por esta mensagem. Diante deste quadro, nós sempre apresentaremos em 3 pontos o evangelho. Primeiro ponto: qual é a situação do homem diante de Deus? É isso que Paulo faz aqui. Apresenta que Deus está irado contra o homem pecador. O segundo ponto da minha mensagem é mostrar o evangelho propriamente dito, aquilo que Cristo fez e que Deus promoveu na cruz. Terceiro passo da evangelização: mostrar quais as implicações de crer no evangelho. Primeiro, demonstrar a ira de Deus e a condição de pecado. Segundo, apresentar o evangelho propriamente dito. E terceiro, demonstrar as implicações do evangelho. E é justamente isto que Paulo faz no capítulo 1 até o capítulo 8 de Romanos. Primeira parte, ele mostra que o homem desprezou a Deus, portanto, está debaixo da sua ira. Leiamos. Versículo 18 a 23, por enquanto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, perceba, queridos irmãos, que os homens, diante de Deus, se tornaram indesculpáveis. E qual é a razão desta culpa? Desprezaram toda a revelação de Deus. Desprezam a criação e desprezam a Bíblia. E por este desprezo, o seu coração fica cada vez mais obscurecido e insensato. Então, a rebelião humana, a humanidade rejeitou a revelação de Deus e preferiu os ídolos. Inerentemente, todos os homens. Diante deste quadro, de um coração obscurecido e insensato, o homem se corrompeu moralmente. É o estado no qual
Todos estão. Versículos 28 a 32 deste mesmo capítulo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos e sem afeição natural e sem misericórdia. Agora perceba, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as aprovam os que assim procedem. Toda corrupção moral na qual nós temos conhecimento tem uma só natureza: o desprezo da revelação de Deus. Por se afastarem de Deus, os homens, portanto, tornaram-se sem freios para a prática do pecado e de mal a pior. Perceba, e isto é importante comunicar quando estamos falando do Evangelho, é que o homem é culpado. Não há um justo sequer. E por isso o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículo 1, que poderia, na ordem do discurso, estar um pouco para cima. Portanto, significa conclusão, certo? Qual é a conclusão? É indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Essa é a conclusão. Qual é a conclusão a qual nós devemos mostrar e reconhecer? És indesculpável. E a fonte desta culpa não é o que você faz, mas é o que você pensa sobre Deus e Cristo Jesus. A fonte dos pecados está no rompimento, na rebelião contra Deus. E isto deve estar claro quando comunicamos o Evangelho. As pessoas, em geral, elas têm consciência do seu pecado. O que elas não têm consciência é da origem do pecado. E a origem do pecado está em rejeitar a Deus e a sua palavra. E tendo rejeitado a Deus e a sua palavra, tornam-se indesculpáveis. Leiamos o capítulo aqui ainda, leiamos o capítulo 3, versos 9 e 18. Mais uma vez, sobre a conclusão acerca da relação do homem com Deus. E o ponto é: o homem está debaixo da ira de Deus, é indesculpável por rejeitar a revelação de Deus. Que se conclui, versículo 9: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então essa condição de pecado é universal. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, desculpe. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca está cheia de maldição e de amargura, seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio pleno conhecimento do pecado. Então há aí na pauta social esta terrível tragédia
do assassinato no jovem americano. Qual é a raiz disto? É de fato a ideologia de esquerda? Qual é a raiz disto? Se não, abandonar e desprezar a Deus. Desprezar o conhecimento de Deus, desprezar a sua revelação. Qual o resultado disso? Inútil. A língua mentirosa, veneno, boca cheia de maldição, os pés assassinos, destruição, miséria. Não é exatamente isso. E nós vamos brigando inadvertidamente uns contra os outros, tentando procurar uma resposta socialmente aceita. E é este evangelho que nós precisamos proclamar. A guerra dessas pessoas não é contra nós. Nunca será contra a igreja. Como disse Justino, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Eles vão matar. E o resultado será o contrário do que eles esperam. A história mostrou isso. Não precisamos ter medo. Jesus disse aos discípulos: não temeis aqueles que matam o corpo, mas nada podem fazer com a alma. Temei antes aquele que pode matar o corpo e enviar a alma para o inferno. Esse vocês devem temer. Então, nós precisamos mostrar este ponto, o desprezo por Deus e as consequências desse desprezo, o afastamento do caráter de Deus. E a principal consequência, indesculpável, condenado e prontos para receber a ira de Deus. E este é o ponto que eu quero trabalhar agora. O capítulo 1, verso 18, começa com essa palavrinha que não pode passar desapercebido quando nós estamos lidando com o evangelho e na hora de ensinarmos. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a aplicação da sua justiça diante da transgressão. É o julgamento de Deus. Deixa eu fazer isso de maneira bem simples e até, vamos dizer assim, tosca. Quando o Stefano transgride uma lei, o que eu faço? Eu o corrijo. Só que a minha correção parte de alguém imperfeito. E a minha correção é impura. No entanto, eu o corrijo e julgo aquela ação realizada. Quando nós falamos de ira de Deus, estamos falando de julgamento da nossa injustiça, das nossas transgressões. Isso significa que todos nós, todos os homens, prestarão contas. Não das suas obras apenas, mas principalmente prestarão contas de ter rejeitado a Deus. De ter rejeitado a revelação de Deus, que é a Escritura. E então, sobre estes que rejeitaram, está a ira de Deus. E a ira de Deus é demonstrada em imagens. Vamos passear um pouco por Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6, deixa marcado Romanos. Nós voltaremos aí. Apocalipse 6. Sobre a ira de Deus. Nós temos uma imagem circular no livro de Apocalipse, né? Que é uma repetição literária das mesmas coisas de forma diferente, do juízo de Deus. Veja só esta imagem da cólera de Deus que cairá sobre aqueles que o
rejeitaram. Capítulo 6, versos 13 a 17. Vou ler do versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte. Deixe cair os seus figos verdes. O céu, perceba, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos rochedos: Cai sobre nós, esconde-nos da face que assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia deles. Quem é que pode suster-se? O céu tenta se esconder. Os poderosos deste mundo vão para as cavernas e dizem: Não quero encontrar com a face da ira do Cordeiro. É demais para mim. Então, geralmente as pessoas vão brincar e desprezar, mas é deste modo que elas serão condenadas. E quando você está evangelizando, você está glorificando a Deus, no sentido de que a palavra sempre cumprirá o propósito para o qual ela foi dada. Algumas pessoas ouvirão este evangelho e, ao ouvir, rejeitarão. Nisto foi glorificado o nome de Deus, porque serão condenadas pelo evangelho. Outras ouvirão este mesmo evangelho, terão o coração quebrantado. Nisto é glorificado o Senhor, porque foi escolhido para a vida eterna. De uma ou de outra forma, Deus será exaltado pela pregação. Então, os poderosos tentam se esconder, uma cólera inigualável. Capítulo 9, versos de 1 a 6. As pessoas dizem que o inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Essas bobagens, porque não lê a Escritura. Veja o que diz a Escritura, falando ainda da ira de Deus. O quinto anjo é uma outra imagem para a mesma ira de Deus. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu à terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, a que se refere a Satanás. E subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como uma fumaceira saída do poço, escureceu-lhe o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado o poder como quem tem escorpiões na terra. Eu nunca fui picado, mas quem diz já foi picado de escorpião, diz que é uma dor terrível. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva, nem à terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi também lhe dado que não matassem, e sim que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando ferem alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. É esta a ira de Deus que está sobre o seu vizinho. É esta a ira de Deus que está sobre os nossos filhos não crentes. É esta ira de Deus que está sobre os nossos familiares, que por melhor que sejam, rejeitam a revelação de Deus. É esta ira de Deus que está sobre você, caso você rejeite a sua palavra. Ainda, nós lemos que esta ira se agrava para toda a eternidade. Capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20.
versos 11 a 15. Falando sobre a ira de Deus e o julgamento que Paulo está se referindo ali na carta. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estava. A morte e o além entregaram os mortos que nele estavam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E qual é a obra que se refere aqui? Rejeitar a revelação de Deus. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu também não passei por queimaduras, mas quem trabalha com queimadura na área de queimados, como por exemplo a irmã Helenivação, ouve dos médicos que a queimadura é a pior dor de todas. E a figura é esta, de que a ira de Deus é como uma queimadura sobre a sua vida para toda eternidade. Atormentado em sua consciência, porque rejeitou a Deus, rejeitou a revelação de Deus, rejeitou Jesus Cristo, seu Filho, até a morte. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque naquilo que julga, a si mesmo se condena. Queridos, nós devemos, em nosso ensino de evangelização, demonstrar a condição pecadora. Não há homem que seja justo. Todos são culpáveis perante Deus. E se você não compreender a gravidade do pecado, não sentiremos a necessidade de sermos perdoados. Não haverá temor no nosso coração, porque tudo é brincadeira. Tudo se torna brincadeira e vaidade. E eu preciso encerrar aqui o sermão, não vai dar tempo. Então, cenas dos próximos capítulos no próximo domingo. Mas eu quero encerrar para que vocês não vá embora desesperados. Está escrito aqui em Apocalipse que há um livro no qual todas as nossas obras estão escritas. O livro da vida. E este livro da vida está não as nossas obras, mas a obra de Cristo. Tem uma música do Estênio Março que se chama O Céu. Ele diz assim: eu sonhei que eu tinha morrido. Não lembro direito por quê. Quando eu cheguei no céu, eu vi um grande e bonito portão escrito céu. E ali com os anjos ele começou a conversar e perguntaram: por que que você quer entrar aqui? Ele diz: bem, porque eu posso. Então eles chamaram e trouxeram o livro das obras. Começaram a ler e disse: você tem certeza que você quer entrar aqui? Ele diz: olha, mas tem um outro livro aí. Então eles foram buscar o livro da vida. E o seu nome estava escrito com letras de sangue: perdoado. Em qual livro a sua vida está? Em qual livro a sua vida está verdadeiramente? No livro das obras? De rejeitar a Deus? De ignorar a palavra? De ignorar a revelação?
por isso indesculpável e condenado por suas obras? Ou você crê que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado e de que o livro do seu nome está escrito com sangue perdoado? E aqueles que tiverem o seu nome escrito com letras de sangue terão a vida eterna. Então, sempre que você comunicar esta gravidade da ira de Deus, lembre-se que, assim como a ira de Deus foi dada, o seu grande amor e a boa notícia, lembra que eu falei para vocês no começo? É de que Ele providenciou a maneira pela qual podemos escapar da sua ira. Ele derramou toda a sua ira sobre o seu Filho. Tudo isso que nós lemos aqui sobre a sua ira foi derramada sobre o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus nos ajude. Amém. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu meu coração. Bondade encontro teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu meu coração. Bondade encontro teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção.
pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor.